Olá, pessoal. Continuando aqui com a regra do trapézio, vamos fazer um exemplo utilizando a integração numérica. E aqui eu tenho os meus dados de forma tabelada. Eu não tenho uma função que eu quero fazer integral. Eu tenho os dados de forma tabelada, que é uma das aplicações também da integração numérica. Então, vamos supor que eu tenho uma cidade que quer drenar e preencher um pequeno pântano poluído, como dado aqui na figura. O pântano tem em média 1,5 m de profundidade e eu quero descobrir quantos metros cúbicos de solo serão necessários para preencher o volume do pântano após a drenagem. Ou seja, eu preciso encontrar qual que é o volume do meu pântano. Então, considerando aqui, né, uma aproximação, é como se a gente imaginasse, né, a área da base vezes a altura. E a minha altura é a profundidade, que é 1,5 m. Então, eu preciso encontrar e estimar qual que é a área, né, quando eu estou olhando aqui por cima, a área superficial do pântano. E aqui eu tenho as minhas dimensões dadas em metro. E esse espaçamento horizontal aqui é de 6 metros. Então, a cada 6 metros, a gente tem a medida como se fosse aqui da altura, da distância, né, de uma margem à outra do pântano. Então, a gente vai calcular, estimar a área da superfície, multiplicar pela profundidade, que é de 1,5 m. E para a gente estimar a área, eu vou usar a regra do trapézio, em que meu espaçamento H é igual a 6 metros, que é, né, essa distância aqui medida a cada 6 metros, eu vou ter a medida da distância, né, das duas bordas do meu lago. E então, usando a regra do trapézio, eu vou estimar a área, que é o H sobre 2, que é o meu espaçamento, os meus pontos externos, o Y0 e Y6, o peso é 1, e os meus pontos intermediários, o peso é 2. Então, eu vou colocar aqui o H, que é 6 sobre 2, multiplicar o meu primeiro termo e meu último termo, tem peso 1, e os meus outros valores têm todos eles peso 2. Então, multiplicar, eu vou encontrar aqui 726 metros quadrados. E aí, então, né, estimando o volume como sendo a área da superfície vezes a profundidade, que é 1,5 m, eu vou ter que o volume é aproximadamente 1.089 metros cúbicos, que eu vou precisar colocar de solo, então, após a drenagem desse pão. E agora vamos refazer esse problema utilizando o VCN. Então, eu vou abrir o VCN, vou vir aqui em integração simples dada a tabela, porque eu não tenho o valor da minha função, eu tenho os pontos de forma tabelada. Então, aqui eu tenho o meu passo, que no caso é 6 metros, que é o meu tamanho do meu subintervalo. E aqui eu tenho o meu número de pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pontos. Então, agora eu vou completar aqui com o valor, né, das minhas distâncias entre as duas bordas do pântano. Então, eu vou ter aqui 44, 37, 23, 16, 12, 9 e 4. E aqui eu vou selecionar a regra do trapézio e vou pedir para calcular. Então, aqui a gente encontrou o valor da integral 726, como a gente havia encontrado na mão também. Então, quando eu tenho os pontos de forma tabelada, eu vou vir aqui, né, jogar o número de pontos, o passo, ou eu posso jogar o x final, o x inicial e o x final, e o passo, que ele consegue achar o número de pontos, ou o x inicial, o x final, o número de pontos ele encontra o passo. Então, aqui de forma bem simples, você vai colocar os seus valores de forma tabelada e aqui ele te solta, né, os coeficientes do 44 e do 4, que são os pontos externos, é peso 1, aqui dentro o peso 2, e ele me calcula, então, aqui o valor da integral 726. E aí, no caso, né, multiplicando por 1,5, a gente vai obter qual que é o volume do pântano, que é de aproximadamente 1.089 metros cúbicos. E antes da gente fazer um outro exemplo, agora utilizando a função, vamos discutir um pouco sobre o erro cometido na regra do trapézio. Então, vamos supor aqui que a minha derivada segunda, eu consigo cotar ela por um número k, uma constante k. E o meu x aqui está entre o intervalo AB, que é o meu intervalo de integração. Então, o erro na regra do trapézio, ele é cotado da seguinte forma.
ele vai ser menor ou igual que k, que multiplica o tamanho do meu intervalo, que é b menos a elevado a 3, dividido por 12 vezes n2. A estimativa do erro vai depender do tamanho da segunda derivada, porque a derivada segunda mede o quanto o gráfico está curvando, né? Se vocês lembrarem lá do cálculo 1. E essa dedução da fórmula dos erros é demonstrada no livro de análise numérica, tem no livro da Neide, né, que é o livro que a gente está adotando. E eu vou deixar a critério aqui, quem tiver mais interessado em saber um pouco mais, né, de onde vem a fórmula aqui do erro na regra do trapézio. Então, vamos fazer agora um exemplo, utilizando a regra do trapézio, em que agora eu tenho uma função que eu quero fazer a integração e é uma função que não possui primitivo. Então, vamos usar a regra do trapézio com n igual a 10 para aproximar essa integral de 0 a 1 de a elevado a x2 dx, e depois eu quero um limite superior para o erro envolvido nessa aproximação. Então, aqui, pessoal, como a gente comentei, né, no vídeo 1, que é uma integral que parece com aquela função erro, não existe nenhuma função que eu derivo que dá o a elevado a x2. Então, essa função aqui, ela não possui primitivo. Então, a única forma da gente resolver essa integral é de forma numérica. Então, a gente vai usar aqui a regra do trapézio, lembrando que o n é um número de subintervalos. Então, eu vou achar quanto que vale o meu h, né, que é meu passo, o meu tamanho do subintervalo. Então, o b menos a, aqui eu estou integrando de 0 a 1, meu intervalo de integração é de 0 a 1, então é b menos a sobre n, então é 1 menos 0 sobre 10, que vai ser de 0,1. Então, como que fica pela regra do trapézio? A integral de 0 a 1 de a elevado a x2 dx é igual ao h sobre 2, no caso, meu h é 0,1. Os pontos externos têm peso 1 e os pontos internos têm peso 2. Então, o que eu preciso fazer agora? Encontrar onde que eu vou aplicar a minha função. Eu dividi meu intervalo AP em 10 subintervalos, então meu ponto 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 até 0,9 e 1. Então, aqui eu vou calcular o valor da função nesses pontos, ou seja, eu vou calcular o f no zero, então é o e elevado a 0 ao quadrado. O f no ponto 0,1, então é e elevado a 0,1 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, você faz essa soma, multiplica aqui pelo h sobre 2, você vai encontrar uma estimativa para o valor da integral de 0 a 1 de e elevado a x2 dx. Isso aqui é como a gente faz o cálculo na mão. E aí, se a gente for fazer utilizando o VCN, então eu vou vir aqui em integração, agora é simples dada a função. Então, aqui eu vou colocar o meu passo, né, que eu encontrei anteriormente, que é 0,1. O meu x inicial é 0, meu x final é 1. Ele já calcula aqui para mim. E a minha função é o ESP, né, de x ao quadrado, elevado a x2. Então, aqui eu vou pedir para calcular. E ele vai calcular aqui. Primeiro eu tenho que... Vou calcular de novo aqui, que eu tenho que selecionar a regra do trapézio, que eu estou fazendo só ela por enquanto. Então, aqui é de 0 até 1. O meu passo é de 0,1. A minha função é o ESP de x ao quadrado. E eu selecionei regra dos trapézios e vou pedir para calcular. Então, aqui, ele me dá os coeficientes, me dá aqui os pontos que eu vou calcular minha função, né? Então, no ponto 0, 0,1, 0,2, que meu passo, meu h, né, é tamanho 0,1, até chegar no 1, então eu vou ter 11 pontos. Aqui tem o valor da minha função aplicada em cada um desses pontos. O coeficiente na regra do trapézio, então os extremos têm peso 1, os pontos internos têm peso 2, então eu vou pegar, né, e multiplicar 2 vezes esse valor da f, 2 vezes esse valor no 0,2, assim por diante, somar tudo, multiplicar por h sobre 2. Então, no final, você vai encontrar aqui o valor de aproximado de 1,467. Utilizando aqui a regra do trapézio. Então, agora a gente vai calcular, né? Então, pelo VCN, a gente obteve esse valor, que é fazer essa conta aqui, né? Ele já me solta aqui. E agora a gente vai calcular o erro. Então, eu tenho que a minha função f de x é elevado a x ao quadrado e eu preciso cotar a minha derivada segunda. Então, eu vou ter que a derivada primeira, vou usar a regra
da cadeia aqui, derivada da função de fora, a própria e elevado a x2, vezes a derivada da função de dentro, que é x ao quadrado, que é 2x, e fazer a derivada segunda, reunir regra do produto aqui, né? Reunir os termos semelhantes, eu vou obter esse resultado aqui, simplificando, né? 2 mais 4x2, que multiplica e elevado a x2, aqui faz a regra do produto, é tranquilo. E aí, como o meu x está entre 0 e 1, o meu x ao quadrado também garanto que ele é menor ou igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma forma de cotar, né? Eu cotar quanto que é o meu x2. E aí, eu vou substituir, então, o meu f duas linhas é esse valor aqui, e esse é menor ou igual que 6 vezes e. Por que que o meu x2 é menor ou igual que 1? Então, vai ficar 2 mais 4, que é 6, é elevado a 1, que é e. Então, eu consegui cotar superiormente a minha derivada segunda. Então, é menor ou igual que 6 vezes e. Então, eu vou tomar meu k como sendo 6e, o a vale 0, o b vale 1, o meu n é 10, que é um número de subintervalos, e aí a gente vai substituir esses valores na estimativa do erro. Então, um limite superior para o meu erro da regra do trapézio vai ser, então, o erro é menor ou igual que o k, que é 6e, que multiplica o b menos a elevado a 3, que é 1 menos 0 elevado a 3, que é 1, dividido por 12 vezes o meu n ao quadrado. Então, eu vou obter aqui, né, que o erro, ó, a gente calcula essa integral utilizando a regra do trapézio, considerando aqui 11 pontos, é de 0,01359. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a regra de Simpson, a regra 1/3, posteriormente a regra 3/8. E aí depois a gente vai fazer uma comparação entre as 3 regras, quando que a gente utiliza cada uma, né? Vai discutir um pouquinho também sobre os erros. Espero vocês. Até mais.